Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de Ana, a profetisa. Em pouquíssimos versículos, a Bíblia nos apresenta uma figura de fé assim extraordinária, cuja vida de espera e de devoção se torna um modelo muito poderoso. Vamos juntos então tentar desvendar o segredo da santidade dela. Todo mundo conhece bem a experiência de esperar, não é? Seja por uma resposta, uma cura ou o cumprimento de uma promessa. A espera pode ser um tempo bem difícil, de provação. A história de Ana nos mostra exatamente como é possível transformar essa espera num caminho de fé e de muita esperança. E é com essas poucas palavras que Lucas nos apresenta a mulher que vai ser o centro da nossa meditação. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história dela e o que ela tem a nos dizer hoje. A história da Ana não é um mero detalhe, sabe? Ela é a contrapartida feminina da profecia de Simeão. Ela representa a espera vigilante daquele resto fiel de Israel. Nela, a gente vê a personificação da espera pelo Messias. Lucas, com uma genialidade incrível, nos apresenta a Ana como um verdadeiro ícone da alma fiel. A vida inteira dela foi uma longa, paciente preparação para o encontro com o Messias, um verdadeiro itinerário espiritual. O título profetisa aqui tem um significado muito especial. O dom profético de Ana não era tanto prever o futuro, mas sim reconhecer a presença avassaladora de Deus no presente, naquele menino, e anunciar o que ele significava. E a menção à tribo de Asser, que detalhe poderoso! Asser era uma das tribos do norte, que eram consideradas perdidas depois da diáspora. Então, a presença de Ana ali no templo simboliza que a salvação de Cristo veio para reunir todo o povo de Deus, sem exceção, curando as feridas da história. 84 anos. Pensa bem, 84. Esse número não representa apenas o tempo que ela ficou viúva, mas uma vida inteiramente consagrada a Deus. Imagina só, uma existência inteira, tempo e alma dedicados à espera do Senhor no seu templo. Para Ana, a vivez não foi um tempo de solidão de forma alguma. Foi uma oportunidade para uma entrega total a Deus. A igreja primitiva via nessa consagração um caminho sublime de santidade, uma forma de antecipar aqui na terra a vida no céu. A santidade de Ana não era algo abstrato, não. Era uma disciplina espiritual muito concreta e principalmente perseverante. Vamos ver agora como a devoção dela se manifestava no dia a dia. Aqui estão os 3 pilares da vida de Ana: sua presença constante no templo, seus jejuns e suas orações. Essas práticas não eram um fim em si mesmas, claro, mas um meio poderoso para purificar a alma e aguçar a percepção espiritual dela, para ser capaz de ver o que os outros não viam. A devoção incansável de Ana, no templo de pedra, nos mostra a transição para o novo e verdadeiro templo, o próprio corpo de Cristo. De uma forma impressionante, a vigília dela ali anunciava a chegada da nova e eterna aliança. E assim, a gente chega no momento culminante, aquele instante em que décadas de espera fiel, de jejuns, de orações e de serviço diário encontram o seu propósito. E, claro, a sua recompensa gloriosa. A chegada de Ana naquele exato instante não foi uma coincidência de jeito nenhum. Foi um kairos, um tempo de graça determinado pela providência. Deus conduziu a história para que as vidas de Simeão e Ana, que eram símbolos de toda a espera de Israel, se encontrassem neste único ponto focal, o menino Jesus. A reação imediata dela é de puro louvor, um ato de adoração e gratidão que transborda, agradecendo a Deus pela salvação que seus olhos, depois de tantos anos, finalmente podiam ver. É a alegria de uma vida inteira que explode em oração. E o louvor pessoal dela se transforma imediatamente em testemunho público. Ela falava do menino, se tornando a primeira mulher a anunciar a redenção. O encontro autêntico com Cristo nos leva necessariamente ao anúncio. Não dá para guardar só para si. Mas para quem Ana falou? Para os Anauim, os podres de Javé, um grupo humilde de pessoas que, assim como ela, esperavam uma redenção espiritual, uma salvação do pecado, e não apenas uma libertação política. Eram eles que tinham o coração preparado para entender. Depois dessa manifestação pública e gloriosa no templo, a narrativa de Lucas nos leva para um cenário completamente diferente, mas igualmente sagrado: o silêncio e a santidade oculta do lar em Nazaré. E essa transição é totalmente proposital. Esse contraste nos ensina algo fundamental. A salvação se revela tanto nos momentos extraordinários, como a profecia de Ana, quanto na obediência silenciosa da vida cotidiana, como a da Sagrada Família.
A santidade floresce nos dois lugares, no palco e nos bastidores da vida. E aqui Lucas nos lança num verdadeiro abismo teológico com uma frase que parece tão simples: como pode o Verbo eterno, a própria sabedoria, crescer em sabedoria? Essa pergunta nos leva direto ao coração do mistério da encarnação. A resposta da fé está na união das duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, numa única pessoa. O crescimento dele não foi um aumento da perfeição divina, que é infinita, mas a manifestação progressiva e visível dessa divindade através da sua humanidade que crescia. No final das contas, a história de Ana e a menção a Nazaré se revelam como uma rica sinfonia de verdades teológicas. Nela, a gente ouve os ecos da longa e paciente espera de Israel e os primeiros acordes da nova e eterna aliança que se cumpre em Cristo. Então, o que a gente pode aprender de forma prática com Ana? Primeiro, ela nos ensina a perseverar na fé e no serviço, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Segundo, a vida dela nos mostra o valor da paciência, da humildade e da fidelidade aos nossos deveres diários. É nessa rotina de amor que preparamos o coração para o encontro com o Senhor, seja no final da vida ou nas suas visitas de cada dia. E assim, a gente encerra com esta reflexão. O silêncio de Nazaré é tão instrutivo quanto os milagres de Jesus. A história de Ana nos convida a cultivar essa mesma atenção interior. A pergunta que fica para nossa meditação é: em meio a todo o ruído do dia a dia, como podemos aprender a escutar o silêncio de Deus?